especialistas para falar sobre os desafios para 2021. Hoje a gente escuta o professor e economista Bruno Sobral, da UERJ, que vai falar um pouco para a gente sobre a visão para o desenvolvimento do Estado, de olho nas finanças também, né, do Estado, de como a gente pode avançar nesse cenário. Oi, Bruno, tudo bem? Tudo bem, Geisa? Prazer estar aqui. Bruno, o que a pandemia trouxe de desafios para as finanças do Estado do Rio de Janeiro? Ela trouxe enormes desafios, né? Porque o principal movimento foi uma queda significativa de arrecadação em um trimestre específico, né? Agora já tem uma arrecadação voltando um pouco a se recuperar, só que isso torna claro e visível no nosso problema de receitas, o desafio, então, de ter uma sustentação nesse volume de produção e arrecadação do Estado, e, inclusive, toda uma reconversão produtiva, né, que vai ser necessário aí para uma nova agenda também. Né? Então, ou seja, não é só a gente conseguir fazer o que a gente fazia para conseguir manter uma arrecadação e tocar a máquina, mas também se preparar aos novos desafios de uma reestruturação produtiva, né, que esteja em linha com o que é necessário agora desenvolver, as tecnologias, inovações, que um sistema de ciência e tecnologia que o Rio de Janeiro tem todas as condições de se focar nisso. Quais são os potenciais do nosso Estado? O que a gente tem de também vantagens competitivas e comparativas que precisam ser olhadas dentro desse cenário de crise para que a gente possa ganhar impulso e avançar numa agenda de desenvolvimento? Sim, eu acho que o principal desafio nesse sentido, tem que ser olhado com potencial, são as próprias a máquina pública do Estado. Né? Eu acho que a máquina pública tem um grande desafio de você focar em gerar uma modernização dela, desenvolvimentos institucionais, integrar mais essa máquina, focar mais ela em atributos de planejamento. É claro que tem todo um conjunto de atores a ser integrado junto a essa máquina, mas ela, na minha avaliação, ela tem que ter essa liderança, ela tem que ter essa capacidade de coordenar decisões. E para ela ter essa capacidade, ela precisa, em muito ainda, um grande desafio de se reestruturar. Né? Ela não ficar um pouco a reboque de consultores, ou, enfim, apenas de agendas que são entregues a ela, e ela fica ali, enfim, sem ela ter uma reflexão e uma massa crítica própria, enraizada de gestores. Né? Eu acho que criar essa área de inteligência no Estado, toda essa área de inteligência no Estado é muito importante ser fortalecida, né? Porque um grande foco, né, que já está em discussão em diversos momentos, diversas falas nesse sentido, é que você tem que fortalecer um planejamento estratégico do Estado. E planejamento estratégico você não faz só com agenda, né? Você não faz só com um consultor apresentando, enfim, um estudo ou uma apresentação. Né? Planejamento estratégico você faz propriamente com desenvolvimento institucional. Né? Ou seja, você tem que criar, né, essa inteligência dentro do Estado para isso. E volto a falar, não é um problema necessariamente individualizado, né? Ou seja, não são as pessoas que não são capacitadas, muito pelo contrário. Né? É um desafio de você criar uma rotina, né? De você valorizar aquela coisa e dar prioridade para aquilo. Né? Então, tem todo esse desafio nesse sentido. E aí passa também por uma cultura que tem que se entender, que é a cultura do planejamento. Né? Então, assim, essa cultura do planejamento, de fato, ser vista como um grande valor para a gestão pública do Estado. Né? Muitas vezes, né, em gestões anteriores, a gente via essa cultura do planejamento sendo colocada meio de forma secundária, de lado, porque ninguém, de fato, né, que às vezes está na gestão, que eu digo, no comando de uma gestão, né, uma classe política, às vezes, né, consegue identificar a importância que isso tem, porque pode ser visto isso que não deve ser evitado, que acho que isso atrapalha, às vezes, as articulações políticas. Muito pelo contrário. Né? Isso não deveria ser visto como algo que reduz as liberdades ali para as articulações. Ao contrário, isso deveria ser visto como algo que sustenta uma racionalidade, né? Uma visão que permita, então, a partir dela, né, você trilhar um caminho. Aí sim você tem a possibilidade de fazer articulações, né, um jogo de interesses, evidentemente, que é necessário, mas em cima, claramente, de metas que vão ser perseguidas, compartilhadas, com transparência com a população, com a classe empresarial. E aí você consegue coordenar decisões.
né? Você está Então, falando de uma questão muito importante, que é justamente a articulação, né? Quer dizer, que não dá para a gente pensar, entrar em 2021 e sem entender que a articulação entre as instituições, o pensamento organizado e voltado ao planejamento, né, do desenvolvimento como ele tem que ser, exato. precisa acontecer no estado do Rio de Janeiro. É algo interessante de se somar aí nesse olhar. Em relação à questão das ações, assim, o que, na sua opinião, assim, não pode ficar de fora do radar dos tomadores de decisão, além de separar esse espaço para planejar, principalmente para a gente ter um olhar mais apurado em relação às finanças do Estado, né? O que tem que estar ali na agenda de ação para poder virar esse quadro, virar esse jogo e a gente começar a ver não uma reiteração dos déficits todos os anos aprovados na lei orçamentária. As instituições, né, quando eu estou falando das instituições, é porque se você não tiver essas instituições, não diria nem só organizadas, não, elas tiverem com essa missão clara, né, e empoderadas para isso, né, é muito difícil para elas entenderem qual é a raiz dos problemas. Eu acho que essa é uma grande questão que agora talvez você está começando a ter mais espaço para uma visão mais ampla desse leque de coisas, né? Antigamente a gente ficava ali com uma visão quase uníssona, né? Falando que o problema era o Rio, que era irresponsável, que tinha uma gestão que era isso, que era aquilo, e tinha que fazer dever de casa, e isso era cortar despesa, ou seja, era meio umas palavras de efeito, uns chavões, né? E agora está tendo uma amplitude, mas ainda há esse desafio institucional imenso a ser construído, para você, então, entrar numa agenda, que também é essa agenda das finanças, né, que contemple, então, um olhar a partir dos interesses do Estado do Rio de Janeiro. Né? Isso é uma coisa que eu sempre cobrava. Né? Ou seja, a análise ela tem que ser a partir do que serve para o Rio, né? Do que, de fato, vai ser uma alavanca de recuperação econômica e social para o Estado, e não para cumprir ali o que é do outro lado da mesa, numa questão de dívida pública, ou enfim, quem olha o setor público apenas pela questão de porque eu pago imposto, eu não quero pagar mais imposto. Então, tinha que ir além desse olhar para propriamente entender como linkar finanças e uma agenda de desenvolvimento. E aí a grande contribuição que está sendo trazida nesse momento então, você não tratar as finanças, esse diagnóstico é correto, apenas por uma questão de ajuste fiscal per si. Porque, de fato, no Rio de Janeiro, isso seria inócuo. Né? E esse é o grande problema. Por isso que você vai sustentando essa crise de uma maneira recorrente, porque você vai enxugando gelo. Você, na falta de não só uma agenda, mas uma agenda articulada a instituições com missões claras de planejamento, esse que ainda é o desafio que se fazer, né? Que não adianta ser palavras soltas, discursos, né? Se de fato você tem que criar ali um plano a ser perseguido, né? Você então vai conseguir desenvolver apostas, em particular, né? Aí agora descendo o nível da agenda, e nos complexos econômicos chaves para o Estado do Rio de Janeiro, numa integração territorial a se fazer, né? Entendendo o problema regional. Há um grande desafio, em particular, né? Cito aqui para dar um exemplo, né? Do próprio concerto metropolitano. Né? Você tem uma legislação ainda metropolitana que não foi empoderada, que não foi efetivada a contento como deveria. Né? Então, logo, se não há nenhuma lei clara, você não tem ações ali sendo acompanhadas, metas claras, enfim, um recurso designado especificamente para aquele problema. Então, há todo um desafio nesse sentido, de você olhar, né, o problema de uma área que, apesar de ter bastante riqueza produtiva, de ser uma das principais economias do Brasil, ela é extremamente desorganizada do seu ponto de vista institucional e, logo, da dificuldade de ela atacar os seus problemas. Então, ou seja, tem muita potencialidade no Rio de Janeiro. Né? O problema, e quando eu falo, geralmente, né, esse é um conceito que eu criei, estrutura produtiva oca, né? Ele é exatamente meio para ser esse alerta, podemos dizer assim, de uma certa forma até denunciar. Então, ou seja, o problema não é que a gente não tem estrutura, a gente tem estrutura produtiva, a gente pode fazer uma lista aqui, né, de unidades econômicas que são fundamentais para o Brasil e para o mundo que estão aqui no Rio de Janeiro. Elas não estão voltadas, muitas vezes, para o desenvolvimento do próprio Estado. Então, isso demanda esse planejamento para você aproveitar melhor esse potencial estruturante
articular os complexos que reúnem essas atividades, né? E propriamente, então, você fazer um desenvolvimento estadual. Senão, elas vão continuar, por vezes, dependendo do ciclo, tendo o seu papel, mas é um papel que sempre vai ser restrito. A gente pode falar aqui, para dar exemplo, seja, por exemplo, né, o grande exemplo, né, que a gente traz aí na história recente, que é a questão do petróleo, da Petrobras, a série de unidades do setor de petróleo e gás que tem no Estado, mas essas coisas ainda estão extremamente desarticuladas. Pouquíssimo potencial estruturante está sendo incorporado. Basicamente, está sendo incorporado no Estado, o que não pode deixar de estar, porque tinha um pertencimento histórico muito antigo. A gente teve uma amostra, né, do que a ação articulada das instituições com a bancada federal e a bancada estadual podem gerar, principalmente em momentos de crise, né, com a questão do adiamento, por exemplo, do julgamento pelo STF da ADIM, que redistribuía os royalties. Isso foi um momento recente, né, em que a união dessas instituições, falando numa mesma direção, né, da catástrofe que isso representaria para a economia do Estado do Rio de Janeiro, gerou uma reação que, pelo menos em parte, resolveu o problema imediato, né, adiou a solução, essa solução que seria catastrófica para o Rio. Aí eu queria te ouvir em relação a isso. Você falou muito bem aqui do papel que o petróleo tem na economia, mas como é preciso trabalhar também essa cadeia como um todo, né? De forma a fortalecer esses elos e fazer com que os fornecedores estejam aqui sediados no estado do Rio de Janeiro, que você tenha uma base de produção que não seja simplesmente que a gente não ganhe só por conta da exploração, do fato de já estar aqui no nosso mar, aqui na nossa frente. Que outros setores são fundamentais e precisam estar no radar, né, e que podem ser potencializados, inclusive, por essa relação próxima que a gente tem com a produção do petróleo, que você acha que precisam estar aí nessa agenda para 2021? Ok, eu citei o petróleo até pela nossa história recente, né, ver como a gente aproveitou muito pouco. E às vezes ainda tem algumas pessoas que falam, a gente tem que pensar o além do petróleo quando a gente nem pensou o petróleo direito, né? Então, é nesse sentido que eu citei a questão do petróleo. Mas, na verdade, o grande pano de fundo por trás de tudo isso, né, ainda vou descer para outros setores, mas o grande pano de fundo por trás de tudo isso que é importante enfatizar é se reconhecer no Rio de Janeiro que a gente tem um problema seríssimo de desindustrialização e não achar que isso é apenas um diagnóstico assim do é o que foi, mas agora não dá mais para recuperar. Muito pelo contrário, né? Ou seja, esse diagnóstico é para a gente partir, então, do desafio de reindustrializar esse Estado. E quando a gente fala reindustrializar, eu não estou falando simplesmente crescimento industrial, né? O jargão industrialização ele vai além do próprio setor industrial. Industrializar é exatamente você identificar quais são os setores que têm maior liderança do ponto de vista de poder de encadeamento para você gerar, então, essa formação de complexo de adensamento. Isso pega, inclusive, serviços e agricultura. Ao meu ver, né, claro que o setor serviço tem alguns potenciais indutores que a gente pode aqui falar, mas boa parte do setor serviço ia se beneficiar, inclusive, e a agricultura nem se fala, né, exatamente desse processo de reindustrialização do Estado, que é um desafio que se fazer. Né? E aí, citando algumas desses setores líderes que se poderia pensar particular essas coisas todas, além do petróleo, né, porque o petróleo ele tem diversas possibilidades nesse sentido, né? Desde a questão da metalmecânica até a petroquímica, setores que são transversais a ele, ele demanda muita coisa. Né? Agora, além disso, você tem, isso é evidente, né, já está em debate também, está em franca discussão, né, é o complexo da saúde. O complexo da saúde, apesar de ser muito falado, ele ainda não foi colocado propriamente no plano, né, no planejamento do Estado aqui no Rio de Janeiro, o que é uma coisa chave, porque ele ilustra, né? Então, ou seja, o primeiro link é reindustrializar. O segundo link, né, a ser mencionado aqui, é como articular esse processo de reindustrialização ao atendimento mais imediato das demandas sociais. Então, nesse sentido, a ligação com o complexo da saúde cumpre esses dois objetivos muito bem, porque você está reindustrializando o Estado, mas também voltado para o atendimento das demandas da sociedade. Então, ou seja, fazendo o que a gente chama de desenvolvimento por missões. Né? Você tem essa missão, né, de atender essa sociedade em certas áreas. Agora, então, o coronavírus é estratégico, né? Ou seja, o potencial que a saúde tem
para cumprir esse objetivo de voltar a dar condições das pessoas terem uma vida, vamos dizer, normal, né? Dado que a gente pode considerar o que está vivendo como normal. Então, o grande desafio que tem aqui, né? Você tem diversas âncoras para isso, mas a gente não pode trabalhar só a partir de âncoras, né? Vai ter que trabalhar regionalmente, territorialmente, como articular mercado de trabalho, como articular infraestrutura, em particular, como articular o sistema de ciência e tecnologia do Estado, que está pouco integrado, e é esse desafio de ser integrado, né? As universidades do Estado, né? Do qual uma eu faço parte, que é a UERJ, né? Ou seja, tem que ter um papel de protagonista nesse sentido, por ela ser uma universidade do Estado, e tem que ter essa missão mais alinhada, né? Ou seja, uma missão de desenvolvimento, né? Claro que outras universidades devem fazer parte disso, mas o sentido de uma universidade estadual, né, nessa construção, tem que ficar muito visível, né? Então, isso eu também colocaria como terceiro link, né? Então, além de reindustrializar, além de você ter um desenvolvimento por missões mais focado nesse atendimento de demandas da sociedade, você tem que ter uma terceira dimensão, que é você pegar essas instituições, como as universidades estaduais, né, e você articular, a partir delas, né, todo um sistema de ciência e tecnologia que se incorpora às demais, seja universidades, seja institutos técnicos, coisas que o valem, voltado para esses dois desafios primeiro, né? Aí você consegue ter um esboço inicial de um desafio para o Estado. E aí, em particular, também, é fundamental, eu colocaria como talvez terceira dimensão aqui, é uma dimensão orçamentária, né? Você ter uma discussão muito séria, que ainda está incipiente, né? Sem exagero aqui, de orçamento participativo e de orçamento territorializado, né? Ou seja, a discussão de orçamento ela tem que ser, diria eu, ela mais tem que anteceder a ela, de fato, uma análise de planejamento, uma produção de um mapeamento, né, das demandas de fato, de como está no território, de quais são as demandas específicas de cada região, para aí sim você discutir isso de uma maneira que não seja tão centralizada ali em grandes categorias, como é hoje, né? Então, esse desafio, inclusive abrindo foco para você criar instâncias de participação e de coordenação ali, para você ter esse diálogo bem mais direto com a população. Então, esse também acho que é um grande desafio ali de você dar uma virada, no sentido assim, de uma reorientação de como você também pensa o orçamento público. Professor Bruno, eu queria agradecer aí a disponibilidade de participar desse projeto, principalmente convidar quem está assistindo aqui para seguir. A gente, essa semana, vai postar a cada dia um vídeo com mais uma contribuição na construção desse olhar multifacetado para as coisas que precisam ser feitas, para que o Rio retome aí as rédeas do desenvolvimento e a gente possa ver também florescer um horizonte aí com mais emprego, mais renda, e as pessoas numa situação de vida muito melhor. Muito obrigada por ter participado desse projeto, dessa etapa. E a sua fala final. Bem, agradeço a Geis, agradeço a toda a equipe do Fórum, agradeço a Alerj, o comando dela, né, por esse desejo aí de querer avançar para uma nova virada para o Rio de Janeiro, para o desenvolvimento, para a construção de uma agenda. E aí eu acho que o grande desafio é esse, né? A gente fazer uma reflexão organizada, mas em particular que ela não redunde apenas numa exposição de uma agenda, né? E de fato a gente foque em fortalecer as instituições do Estado do Rio de Janeiro, né? Ou seja, dessa máquina pública que de fato está incorporada e que valorize os gestores do Estado. Então que eles assumam esse protagonismo, de modo a instituições do Estado passar a ter o comando nesse processo, creio eu, espero, no futuro próximo.